Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Ao ver o jovem cavaleiro de armadura dourada, uma surpresa apareceu no rosto do gerente Reknap. É ele. Que surpresa! Você o conhece? Quem é ele? Fei perguntou com um sorriso no rosto. Palácio dos Cavaleiros Imperiais, classificado no 10º lugar dos 10 Cavaleiros Executivos. Ele é Chris Sutton, o auto-intitulado Cavaleiro do Sol Dourado. Ele é um cavaleiro gênio de Zenith, com apenas 16 anos. A maioria das pessoas da sua idade ainda sonha em se tornar um servo de cavaleiros, mas Sutton foi concedido o cargo de um dos cavaleiros executivos pelo próprio Imperador Yasin devido ao seu talento imbatível. Ele é a estrela do futuro, e muitas famílias e nobres de São Petersburgo acreditam que ele pode se tornar o futuro santo marcial do Império. Em termos simples, ele é um personagem difícil de lidar. Reknap usou uma série de títulos e adjetivos chamativos ao apresentar o jovem cavaleiro que estava longe, e seu tom parecia muito sério. Era óbvio que esse jovem cavaleiro tinha muita fama no Império. No entanto, o gerente de Robe Preta riu e acrescentou com uma expressão estranha no rosto, mas, esse gênio que se nomeou Cavaleiro do Sol Dourado é de temperamento curto. Ele também é famoso por sua teimosia e presunção. Ele é impiedoso e não permite que ninguém dobre sua vontade. Ele é um personagem muito arrogante, então eu diria que os assassinos não foram enviados por ele. Ele não está interessado em fazer nada obscuro. No entanto, pelo que parece, ele está aqui por você, Sua Majestade. É melhor ter cuidado ao encontrá-lo. Crianças que se tornaram famosas cedo, são todas arrogantes assim. Deus tenha misericórdia. Ele deveria esperar que não me provocasse. Um sorriso significativo apareceu no rosto de Fei enquanto ele dizia isso. O senso de batalha de um bárbaro era muito sensível. Fei já havia sentido a atitude hostil não escondida que esse Cavaleiro do Sol Dourado tinha em relação a ele. Essa atitude fez Fei se perguntar por que ele era assim, já que nunca haviam se encontrado antes, então eles não tinham nada contra o outro em teoria. Fei estava um pouco confuso sobre de onde essa atitude vinha. Ele também sentiu raiva, um bom cachorro não deve bloquear a estrada. Se você não quiser se segurar, eu vou te bater até sua mãe não te reconhecer. Eu não me importo se você é um gênio ou o Cavaleiro do Sol Dourado. Ele pensou. A distância entre eles ficou cada vez mais próxima. Gradualmente, todos sentiram a sutileza da atmosfera. Ambas as partes sentiram a ameaça uma da outra. Pretinho soltou um rugido profundo e aterrorizante enquanto luzes ferozes brilhavam em seus olhos. Fernando colocou silenciosamente sua mão esquerda em 3 flechas. O carcereiro Oleg apertou o punho, e a estranha luva de punho preta com ganchos nas costas se mostrou. Peter Sek, por outro lado, formou 25 cavaleiros do Zodíaco em uma formação de carga em forma de V, e uma chama vermelha vaga apareceu nos cascos das bestas flamejantes rugindo enquanto uma leve energia mágica aparecia no ar. Os cavaleiros de armadura dourada sob a montanha das 2 torres também sentiram algo. Sorrisos desdenhosos apareceram em seus rostos. Era como um sorriso de um nobre em direção a pessoas de classe inferior. Eles uniformemente abaixaram seus capacetes, levantaram as lanças em suas mãos em um ângulo de 45 graus e liberaram chamas de energia guerreira prateadas e douradas fora deles. As chamas de energia envolveram as lanças desses cavaleiros, bem como seus cavalos. Olhando de longe, parecia que os cavaleiros e seus cavalos estavam fundidos em um, e juntos, eles pareciam uma corrente dourada. Como se o jovem cavaleiro que atraía a atenção como o sol comandasse, eles carregariam e rasgariam os inimigos à frente em pedaços. Sob essa atmosfera tensa, os 2 grupos se aproximaram, e Fei e o jovem cavaleiro se encararam sem intenção de recuar. A distância entre eles era de apenas 20 metros. Fei acenou com a mão, e a força expedicionária, bem como as caravanas, pararam. Após um breve momento de silêncio. Então você é o rei Alexander de Chambord que ousou ignorar as leis do Império e atacar reinos afiliados do Império? O jovem cavaleiro na armadura dourada falou primeiro. Ele bateu na cabeça da estranha besta demoníaca que ele estava montando. Parecia um lobo, mas tinha um chifre na testa. Tinha cabelos longos e amarelos, e correntes envoltas ao redor de seu corpo. A besta carregou o jovem cavaleiro para frente, um passo de cada vez. Do tom do cavaleiro, parecia que ele era um deus que controlava as vidas de centenas de milhares de pessoas e questionava e acusava Fei como um criminoso culpado. Pode haver alguns mal-entendidos, Sr. Chris. O gerente de Robe Preta Reknap viu o que Sutton disse e sentiu que havia alguns mal-entendidos, então ele rapidamente sinalizou para Fei e disse para ele não ser impulsivo. Reknap, por outro lado, cavalgou para frente e riu. Senhor, o rei Alexander, Sua Majestade, foi atacado e prejudicado, então ele apenas fez o que tinha que fazer para se defender. Lentamente, Reknap contou a Sutton exatamente o que ele sabia.
Quando chegou à cena em que a força expedicionária de Chambord atacou a fortaleza de Pedra Negra, ele descreveu artisticamente os crimes do Rei da Pedra Negra, como escravidão e assassinato antes, e então disse, ambas as partes tiveram alguma culpa, mas o Rei da Pedra Negra matou e escravizou cidadãos de Chambord, então ele é culpado primeiro. Sr. Chris, você realmente deveria investigar isso. Oh, é o gerente Recknap. Há quanto tempo? O jovem cavaleiro na armadura dourada acenou com a cabeça. O grupo mercantil Soros era uma das potências do continente. Harry Recknap, que era um dos principais gerentes em Zenith, poderia ser considerado um dos principais elites de São Petersburgo. Embora Chris Sutton fosse arrogante, ele tinha que mostrar algum respeito. No entanto, ele logo franziu a testa e disse, mas, estou apenas curioso. Por que o prestigiado gerente Recknap defenderia um bando de selvagens e o rei idiota? Quando Sutton falou, ele não tentou esconder o que queria dizer. O vento soprou, e palavras como selvagens e rei idiota claramente caíram nos ouvidos de Fei e de seus homens. A força expedicionária foi instantaneamente provocada. Pessoas como Torres, Oleg e Sek já tinham chamas de energia guerreira piscando ao redor de seus corpos. Fei acenou levemente e acalmou todos. Ele zombou, mas não disse nada. Sr. Chris, o rei da Pedra Negra está em falta aqui. Recknap ainda estava tentando ajudar Fei. Chega, gerente Harry. Acho que devo lembrá-lo de sua identidade. De acordo com a tradição deste antigo continente, ignorar as leis do Império e atacar outros reinos afiliados deve sempre ser decidido pelos cavaleiros executivos do Palácio dos Cavaleiros Imperiais, e não pelo seu grupo mercantil Soros. Chris Sutton cortou Recknap impacientemente enquanto zombava das pessoas de Chambord. Então, o que você pode fazer mesmo que o que você disse seja verdade? Haverá pessoas vindo para provar se eles são inocentes depois que eu colocar esses imprudentes de baixa vida na prisão do Palácio dos Cavaleiros. Trancá-los no Palácio dos Cavaleiros? Recknap ficou chocado. Como você pode fazer isso? O rei de Chambord é um membro da realeza que foi canonizado pelo imperador Yazin. Você tem que saber que a prisão do Palácio dos Cavaleiros trancou infratores graves que cometeram crimes como traição. Desde a fundação de Zenith, ninguém foi capaz de sair da prisão do Palácio dos Cavaleiros vivo. Pelo que Chris Sutton disse, parecia que ele estava tentando eliminar essas pessoas de Chambord. Por que ele queria fazer isso? Que piada! Que piada! Realeza. A expressão no rosto do jovem cavaleiro parecia que ele havia ouvido a piada mais ridícula. Ele apontou para a testa de Fei com sua lança de cavaleiro dourada e zombou, como um bando de selvagens e um rei baixo e atrasado podem ser realeza? Como eles podem merecer a honra do Império? Eles são um bando de bastardos obscuros que roubaram a honra. Eles são manchas para o Império, então deixe-me livrar dessas manchas pelo Império eu mesmo. O jovem cavaleiro não prestou mais atenção em Recknap. Ele cavalgou a estranha besta em direção a Fei. Quando estava a apenas cerca de 10 metros de distância, ele levantou a cabeça e disse com um tom de comando, vou dar a vocês a última chance, se largarem suas armas e desistirem de suas bestas flamejantes rugindo e se renderem, eu não os matarei todos aqui agora. Apenas um lembrete, sejam rápidos. Eu não sou tão paciente. Idiota do caralho. Fei curvou os lábios. O que você disse? Chris Sutton ficou atordoado. Ele não tinha certeza se estava ouvindo direito. Como alguém ousa falar comigo assim? Mas o que o esperava era a zombaria do rei de Chambord. Sutton ficou instantaneamente enfurecido. Com seus cabelos loiros flutuando ao vento, ele perguntou a Fei com um tom assassino e chamas saindo de seus olhos. Você ousa dizer isso de novo? Idiota do caralho. Idiota do caralho. Idiota do caralho. Idiota do caralho. Fei olhou para Sutton enquanto brincava. Você realmente acha que é importante? Papai vai dizer isso 100 vezes. O que você vai fazer? Fei riu. Você. Ok. Você é um bando de selvagens. Eu vou matar você primeiro. O jovem cavaleiro gritou enquanto sacudia levemente sua lança de raiva. Um feixe de energia guerreira de metal prateado saiu do corpo da lança dourada. A energia guerreira de metal se formou em uma lança prateada de cerca de 10 metros de comprimento e disparou em direção a Fei enquanto criava um rastro de meio metro de profundidade no chão enquanto se movia. Isso fez a rocha explodir e a terra tremer. Sutton não segurou seu poder de forma alguma. Um mestre saberia se o oponente era bom ou não. Esse ataque foi um teste de Sutton, mas o rosto de todos mudou de cor, pois era muito poderoso. Mesmo que eles apenas sentissem o vento que foi criado por essa lança feita de energia guerreira, eles sentiram como se houvesse inúmeras facas sendo arrastadas em sua pele. Pessoas que eram fortes sentiam a dor, e pessoas que eram um pouco fracas já estavam recuando enquanto o sangue aparecia em sua pele. Apenas alguém que estava além de um guerreiro de 5 estrelas poderia fazer tal cena. Todos sentiram que a enorme lança de cavaleiro prateada feita de energia guerreira era o decreto dos deuses, e nada poderia jamais detê-la.
O nome dos 10 cavaleiros executivos do Palácio dos Cavaleiros Imperiais não era famoso à toa. Fei, que estava sendo alvo, sentiu a enorme ameaça. No entanto, ele sentou em pretinho e de repente deu um soco quando a lança prateada estava a cerca de 30 centímetros de distância dele. O soco parecia fraco e suave. Mas algo mágico aconteceu. A lança prateada feita de energia guerreira que tinha 10 metros de comprimento de repente parou no ar, como se tivesse batido em algo imóvel. Ela não faria mais progresso depois disso. Todos começaram a conversar entre si quando viram a linha de defesa de Fei sendo perfurada. Embora as pessoas de Chambord estivessem confiantes em seu rei, alguns deles suspiraram ao ver a cena. Até Sek, o mais forte entre eles, não poderia participar desse nível de batalha. Os 2 homens que estavam lutando eram pelo menos guerreiros de 5 estrelas de nível médio. Se não estivessem lutando nas montanhas à distância, as pessoas assistindo à batalha seriam feridas apenas pela energia ao seu redor. Como as pessoas não podiam ver tudo claramente, elas só podiam se perguntar e suspirar. Por outro lado, os cavaleiros de armadura dourada torciam enquanto viam Chris Sutton ganhando vantagem. Até o lobo de Chris, a montaria semelhante a um cachorro, olhou para Pretinho com um olhar desdenhoso. Pretinho imediatamente respondeu e rosnou perigosamente enquanto agarrava o chão com as patas. Ah, perigo! Emma, que estava na luxuosa carruagem mágica, suspirou e abriu os olhos como se fosse um coelho assustado. Não se preocupe, Alexander está seguro. A princesa mais velha, que estava em silêncio, falou para confortá-la. Enquanto acariciava Emma no ombro, ela olhou para Angela, que estava sentada ao seu lado. Ela descobriu que essa garota pura não estava com medo da situação de seu noivo. Ela apenas abriu os olhos e olhou para o que estava acontecendo nas montanhas. De sua calma, Tanasha podia dizer que ela tinha confiança no homem que estava na montanha do norte. Na verdade, a confiança de Angela não veio do nada. Uma série de ruídos de colisão de metal estridente soou. Fei, que estava balançando o punho lentamente, de repente mudou suas táticas. Ele instantaneamente deu vários socos rápidos como um raio. Cada soco atingiu a lança dourada com precisão, e cada golpe reduzia a cor e a chama de energia da lança um pouco. Após 3 socos, a chama de energia ao redor da lança desapareceu, e o corpo da lança foi completamente exposto. Foi outro soco. Ele atingiu a ponta da lança com precisão. O jovem cavaleiro ficou encantado. Ele riu. Que selvagem idiota! Você quer enfrentar minha lança dourada usando seu corpo? Você está pedindo vergonha. Abra! Enquanto gritava, fluxos de energia guerreira prateada carregaram na lança do corpo do jovem cavaleiro como mercúrio, e a lança dourada tremeu no ar e emitiu um ruído que parecia o rugido de dragões e tigres. Sério? Deixe-me ver se seu pau de merda pode aguentar meu punho. Fei estava usando as manoplas de batalha Titã, que eram itens de nível 6 do mundo Diablo. Ainda tinha durabilidade 50 de 50 e era virtualmente indestrutível. Por que Fei teria medo da lança de Sutton? Enquanto Fei falava, ele esmagou a ponta da lança. Como se houvesse um trovão alto, a força devastadora atingiu diretamente a lança e afastou toda a energia guerreira prateada ao seu redor. Sutton, por outro lado, não conseguia mais segurá-la, e a lança voou de suas mãos e disparou como uma luz dourada. O próprio Chris Sutton foi afetado por essa enorme força também. Ele voou para trás e mal pousou no pico da montanha do sul. Depois que o vento soprou de volta, parecia que nada havia acontecido. Ótimo, o jovem cavaleiro de repente falou. Com sua arma derrubada, ele ainda tinha um sorriso no rosto. Eu tenho que admitir que subestimei a habilidade de luta de você, selvagem. Embora você tenha me surpreendido, você estaria errado se pensasse que poderia me derrotar com isso. A verdadeira batalha começa agora. Enquanto ele dizia isso, o jovem cavaleiro acenou com a mão, e a lança dourada que ainda estava caindo da montanha parecia ser puxada por uma força invisível e voou de volta para suas mãos. Com a mão direita apontando a lança para cima no céu, o jovem cavaleiro tirou o colar que estava usando com a mão esquerda. Depois que o colar foi tirado, sua capa dourada instantaneamente começou a flutuar no ar. Além disso, a presença do jovem cavaleiro mudou. Como uma enorme lança apontando para o céu, sua força começou a aumentar. Fei sentiu que Sutton estava quase avançando pelo pico de um guerreiro de 5 estrelas. Idiota, espero que sua força seja tão boa quanto sua boca. Embora Fei estivesse preocupado, ele não hesitou em atacar o jovem cavaleiro usando sua boca. No entanto, ele teve que admitir que esse oponente arrogante à sua frente era a pessoa mais forte que ele já havia encontrado. Uma espada apenas passou pelo pico da montanha a leste em Chambord quando ele salvou a princesa mais velha. O velho de cabelos brancos ao lado de Paris era um guerreiro de 6 estrelas, e o deus da guerra de Zenith Arshavin era quase um guerreiro de 6 estrelas. No entanto, ambos foram feridos no início por armadilhas e cálculos um do outro e perderam as habilidades de lutar em seu auge. Escondido no pico da neve Dani, que era um guerreiro de 5 estrelas, também foi ferido em lutas no pico da montanha a leste.
Todos esses fatores levaram à vitória relativamente fácil de Fei com muitas partes poderosas. Hoje, esse guerreiro de 5 estrelas realmente trouxe a Fei a batalha difícil que ele desejava. Energia guerreira de metal. Ouro, lança, tsunami, golpe. Enquanto o jovem cavaleiro rugia, a energia guerreira prateada ao redor de seu corpo começou a se acumular e se espalhar para os arredores. Como um tsunami do oceano, a energia guerreira estava se espalhando para os arredores como ondas. O que era surpreendente era que parecia haver um ruído real do tsunami vindo dele. A lança dourada em suas mãos circulou como um raio e finalmente se transformou em uma lâmina dourada que ficou em pé no tsunami como energia guerreira que estava se acumulando atrás dele. Quando essa lâmina dourada apareceu, toda a energia guerreira pareceu parar por um segundo. Naquele momento, a força do jovem cavaleiro parecia que já estava no estágio inicial de um guerreiro de 6 estrelas. Merda! Ele vai lançar um ultimate ou algo assim? Fei instantaneamente colocou sua guarda e se preparou para aguentar. Todo guerreiro no continente Azeroth tinha suas próprias técnicas especiais de combate guerreiro. Através dessas técnicas, os guerreiros eram capazes de causar danos que estavam além de seu alcance. Muitas vezes, essas técnicas poderiam virar lutas e inverter situações. A técnica de combate guerreiro do jovem cavaleiro parecia impressionante. Quase criou a imagem de um tsunami atrás de Sutton, então definitivamente era uma técnica mais forte comparada à técnica de combate do guerreiro de 3 estrelas Landes, que era comum de se ver. Sutton segurou sua energia guerreira e tentou condensá-la ainda mais, e o vento afiado criado por essa energia guerreira de metal prateado voou por toda parte. A pele de Fei já estava sentindo a dor causada pelo vento, e a pedra sob seus pés estava continuamente sendo moída em pó e soprada pelo vento. Este golpe não pode mais ser retirado uma vez que é lançado. Selvagem inferior, você é muito forte. Se você se render e ouvir a ordem do Palácio dos Cavaleiros Imperiais, pouparei sua vida. O jovem cavaleiro começou a levitar no ar como se fosse um deus de armadura dourada que estava sentenciando Fei em um tribunal sagrado. Enquanto gritava para Fei com desdém, sua lança dourada que estava fixa no ar já estava tremendo incontrolavelmente. Fei não disse nada enquanto zombava. A palavra selvagem inferior saindo da boca do jovem cavaleiro o irritou enquanto a sede de sangue brilhava em seus olhos. Ele deu um soco com os punhos, e uma luz preta brilhou nas gravuras semelhantes a escamas de dragão nas manoplas de batalha titã. A terrível força física do bárbaro nível 38 foi liberada completamente. A força do bárbaro neste momento parecia que havia criado uma atmosfera estranha, tudo ao redor de Fei congelou como se um pântano transparente se formasse. As lascas de pedra ao redor de Fei fluíram lentamente para o ar como se toda a gravidade desaparecesse. Já que você está pedindo por isso, então morra! O jovem cavaleiro dourado também ficou furioso. Ele acenou com o braço direito, e a lança dourada se transformou em um enorme traço de luz dourada enquanto golpeava em direção a Fei. A energia guerreira de metal prateado fez sons de ondas de água enormes enquanto formava ondas de ar que golpeavam em direção a Fei também. A presença chocante desse golpe foi devastadora. A montanha da Torre Sul foi afetada por ele primeiro. A montanha instantaneamente explodiu enquanto pedras voavam em todas as direções. Parecia que tanto o céu quanto a terra foram movidos por esse incidente semelhante a erupções vulcânicas. Havia apenas uma solução na mente de Fei. Soco! Enquanto Fei dava socos, a enorme força explodiu o ar à sua frente. Logo, uma série de marcas de punho transparentes vagas do tamanho de rodas de carro se formaram no ar para encontrar a luz dourada e as ondas de ar. Em um instante, Fei deu pelo menos 100 socos. Havia marcas de punho transparentes em tudo ao seu redor, e essas marcas de punho juntas se acumularam e enfrentaram o golpe de Sutton de frente. A força da colisão foi enviada para os arredores. O chão começou a tremer enquanto numerosas rachaduras apareciam em ambas as montanhas da torre. Parecia que ambas estavam prestes a desmoronar. Merda! As montanhas estão prestes a cair. Rápido! Afastem-se! As pessoas de ambas as partes rapidamente recuaram para evitar serem feridas pelas enormes pedras caindo das montanhas. O golpe de ambos Fei e Sutton parecia atingir o nível de guerreiros de 6 estrelas. Para guerreiros no continente Azeroth, o posto de guerreiros de 6 estrelas era um grande limite. Uma vez que um guerreiro o ultrapassasse, representava que ele ou ela entrou na lista de verdadeiros guerreiros mestres. Esse duelo de duas forças que ambas excederam o limite causou o colapso da Montanha das Duas Torres que existiu por inúmeros anos. Poeira alta bloqueou a visão de todos. Uma série de faíscas apareceu enquanto duas figuras mudavam suas posições continuamente no céu que estava quase coberto de poeira. Fluxos de energia guerreira prateada voariam ao redor e liberariam força surpreendente. Pedras rolantes que eram tocadas por essa energia se transformavam em pó em segundos. Às vezes, energia transbordante rasgava o chão enquanto os rugidos do jovem cavaleiro, o riso de Fei e ruídos altos que pareciam ondas enormes ressoavam no céu.
Depois de uma explosão alta, parecia que as duas figuras se separaram. Acabou? Quem ganhou? Todos olharam para o terreno alto enquanto a poeira lentamente se dissipava. O coração de todos começou a acelerar enquanto sabiam que o resultado da batalha seria revelado quando toda a poeira fosse soprada. Embora estivessem todos confiantes no líder de seu grupo, essa batalha foi muito intensa. Para eles, era como uma luta dos deuses. Montanhas caíram e o chão se rasgou como resultado. Era impossível para eles ficarem calmos neste momento. Finalmente, a poeira foi soprada. Duas figuras apareceram cada vez mais claras nos olhos de todos. Sangue vermelho lentamente pingava no chão, uma gota após a outra. Todos ficaram chocados. Sob os céus, no topo dos picos das montanhas quebradas, duas sombras se erguiam orgulhosamente. Enquanto o vento soprava, suas roupas faziam um som de farfalhar. A razão pela qual todos abaixo das montanhas estavam pasmos era que eles finalmente viram o resultado desta batalha. No topo da montanha, em todo o corpo do rei de Chambord, pescoço, rosto, lóbulos das orelhas, osso do ombro, braço, cintura, havia feridas grossas e finas. Cada ferida parecia ter sido aberta suavemente por uma navalha. Nenhuma cicatriz podia ser vista, mas o sangue continuava saindo dessas feridas sutis, formando pequenas gotas de sangue e depois pingando. E então, as gotas acabavam se tornando um pequeno riacho ao longo daquela armadura esotérica, descendo até as luvas que foram reparadas com escamas de dragão preto, e então pingando no topo da montanha abaixo de seus pés. E no pico da montanha do sul, o oponente de Fei, o cavaleiro dourado Chris Sutton, com uma lança dourada na mão que estava ligeiramente inclinada e apontando para o céu. Nenhum único traço de poeira estava em sua armadura dourada. Seu corpo imponente estava ereto, e o vento do topo da montanha soprava violentamente, fazendo seus cabelos loiros fluírem como uma cachoeira. Ele era tão deslumbrante quanto o sol, não havia um único traço de ferimento em seu corpo, e ele estava lá como uma montanha. O rei de Chambord foi derrotado? O cavaleiro executivo dourado venceu? Vendo essa cena, as duas multidões começaram a reagir de maneira completamente diferente abaixo das montanhas gêmeas. Os cavaleiros dourados do Palácio dos Cavaleiros Imperiais levantaram as longas lanças em suas mãos e comemoraram, nem mesmo tentando esconder sua adoração fanática por seu líder. Então, atrás dessas pessoas, em cima de um cavalo magro com cabelos murchos, o velho de aparência insidiosa com um cavanhaque finalmente sorriu e acenou satisfeito. Ninguém sabia o que ele estava pensando. E então, no lado de Chambord, Pet Sec, Oleg e Torres, aqueles três franziram a testa enquanto observavam a situação da batalha repetidamente. Julgando pelo nível de ferimento de Sua Majestade e do Cavaleiro Dourado, parecia que Fei perdeu. No entanto, os três também tinham uma sensação estranha de que estavam esquecendo algo. Alexander, ele está ferido. Dentro da carruagem mágica da princesa mais velha, a loira Loliama cobriu firmemente a boca. Havia lágrimas brilhando no canto de seus olhos. Naquele momento, a pequena Loli parecia ter esquecido que o cara no topo da montanha era o nobre rei, e ela era apenas uma empregada, mas ela inesperadamente chamou o rei pelo nome. Os olhos azuis profundos da princesa mais velha ainda pareciam tão calmos como sempre, o olhar surpreso instantaneamente passou por seu olho. Ao lado dela, a garotinha Ângela, que sempre foi muito quieta, ainda tinha seus belos olhos bem abertos. Olhando para a figura que estava coberta de sangue como se tivesse acabado de sair de uma poça de sangue, uma luz mágica brilhou nos olhos de Ângela. Não era pânico ou nervosismo, mas uma crença e calma sem precedentes. Na frente de ambos os exércitos, o grande cachorro preto e a estranha besta-lobo pareciam ter detectado algo. O rugido baixo como um trovão soou de ambas as gargantas. Seus olhos estavam travados um no outro, e todos os pelos de suas costas se eriçaram e se tornaram como agulhas de aço. As duas bestas liberaram um cheiro perigoso que aterrorizaria a todos. Um raio de repente brilhou entre as nuvens. O trovão ensurdecedor de repente pairou ao lado dos ouvidos de todos que viviam em São Petersburgo. A fortaleza negra se erguia até as nuvens, e a ponta da torre era como uma espada inserida na região mais profunda do céu. No topo da torre em frente a uma janela curva, um homem grande e alto com sobrancelhas como facas de repente revelou um rosto de surpresa. Sua visão viajou por dezenas de milhares de quilômetros, e parecia que ele viu algo muito surpreendente. Então, ele pensativamente esfregou o queixo e sorriu. Interessante, eu não esperava um final tão interessante. Isso realmente me fez ficar cada vez mais ansioso para ver como as coisas se desenrolam no futuro. Completamente inesperado. Uma grande surpresa. Talvez o exercício militar de Zenith se torne mais interessante desta vez. Ótimo. Vale a expectativa. Outra elite do Império nasceu. Não faz muito tempo nos céus acima da capital do Império, algumas presenças espirituais terrivelmente poderosas despertaram. Elas pareciam ter sentido algo, e com surpresa, varreram o céu nublado e desapareceram imediatamente depois.
As nuvens escuras acima da capital do Império pareciam ter se tornado mais intensas e sombrias. No topo das duas montanhas. Estou curioso, foi aquela mulher Paris que pediu para você lidar comigo? Fei de repente perguntou. O sangue continuava saindo de suas feridas finas. Apesar da poderosa força física do bárbaro, a energia de batalha prateada restante dentro de suas feridas não podia ser expulsa imediatamente. É como inúmeras lâminas de vento invisíveis constantemente cortando a ferida, puxando-a novamente no momento em que começava a cicatrizar. A terrível energia de batalha residual havia entrado no corpo de Fei quando os dois colidiram anteriormente. Quando confrontado com um oponente aterrorizante, para alguém como Fei que gostava de lutar de frente, era impossível evitar qualquer ferimento. Depois de ficar em silêncio por um momento, o Cavaleiro Dourado finalmente falou. A senhora Paris me proibiu de vir procurar problemas de você. No entanto, como um dos 10 cavaleiros executivos do Palácio dos Cavaleiros Imperiais, eu preciso de uma razão para procurar problemas de um rei bárbaro. Pobre selvagem, todas as coisas que você fez, cada uma delas é suficiente para colocá-lo no assento de execução do Palácio dos Cavaleiros. É? Que pena, você parece não ser capaz de fazer isso. Fei sorriu e disse. Logo após sua voz desaparecer, algo estranho aconteceu. Com um som leve, quase inaudível, mas como um relógio que ressoou entre o céu e a terra. Uma pequena rachadura apareceu na lança dourada de Sutton. Então, com os sons de clique se tornando mais e mais frequentes, mais e mais rachaduras apareceram na lança dourada e muito rapidamente cobriram toda a lança, como se alguém usasse tinta e desenhasse inúmeras linhas pretas em toda a lança dourada. Então, imediatamente depois, esta lança dourada que Sutton pagou um preço significativo para forjar e tratou como sua própria vida, como um jarro de porcelana bonito que de repente caiu no chão, desmoronou em pedaços e se tornou como a poeira enquanto o vento passava. Era como dezenas de milhares de borboletas douradas dançando e murchando, e logo deixando de existir. Eu juro, da próxima vez que eu te ver, você será enviado para o assento de julgamento do Palácio dos Cavaleiros. O jovem Cavaleiro Dourado viu a lança dourada que virou poeira e foi levada pelo vento. Ele não pôde evitar sentir uma onda de dor. No entanto, ele não ficou surpreso porque já havia notado há muito tempo que sua arma já estava quebrada pela força de punho aterrorizante de seu oponente quando a batalha começou. A lança estava apenas se segurando por sua própria energia. Da próxima vez que nos encontrarmos, o resultado será o mesmo. Fei fez um bico de desdém. Se não fosse por tantos olhos observando debaixo da montanha, talvez esse tal gênio nem tivesse a segunda chance. Depois que uma luz flamejante roxa passou, as feridas no corpo de Fei milagrosamente cicatrizaram. Em um instante, Fei suportou uma dor severa quando usou força bruta para expelir a energia hostil residual já enfraquecida de seu oponente. Acompanhado pela poção de vitalidade que ele bebeu em segredo, aquelas feridas pequenas e densas que estavam consistentemente sangrando desapareceram sem deixar vestígios. Se não fosse pelos traços restantes que a lança do Cavaleiro Dourado deixou na armadura, ninguém poderia dizer que Fei acabou de passar por uma luta chocante. Em contraste com o súbito renascimento de Fei, a situação do Cavaleiro Dourado estava em queda livre. Os sons leves, mas contínuos, continuaram vindo. Desta vez, a coisa que se quebrou como vidro foi aquela gloriosa armadura dourada de aparência impressionante do cavaleiro. Foi o mesmo que alguns segundos atrás, quando sua lança dourada foi quebrada. Rachaduras começaram a se espalhar de baixo para cima, até o capacete. Por fim, nem mesmo este conjunto de armadura dourada conseguiu manter sua integridade, e de repente se despedaçou do corpo de Sutton como um ovo rachado, flutuando ao vento. Junto com o vento flutuante, havia também o forro da armadura e o pano abaixo da armadura. Como um dos majestosos cavaleiros executivos do Palácio dos Cavaleiros Imperiais, o Chris Sutton, que era conhecido como Cavaleiro do Sol Dourado, agora realmente ficou no topo da Montanha do Sul completamente nu na frente dos olhos de todos. De cima para baixo, completamente nu. Até a parte mais privada, seu Sutton Jr., seu irmãozinho não estava coberto. Bárbaro, a humilhação que você me deu hoje, um dia, eu farei você pagar em dobro. Os olhos do Cavaleiro Dourado Sutton queimavam com um espírito flamejante. Ele ficou tão reto e alto no topo da montanha sem o menor sentimento de constrangimento com sua nudez. Ou talvez fosse por causa do fato de que ele estava nu, ele teve que ficar com as costas ainda mais retas. Não era tão ruim ficar nu, mas o que o deixou louco foi como ele foi facilmente derrotado. No entanto, este jovem personagem genial ainda mostrou como ele diferia das pessoas comuns. Ele manteve a calma e ficou contra o vento. Mas de repente, algo aterrorizante aconteceu. Fluxos de névoa de sangue começaram a sair do corpo deste cavaleiro dourado sem qualquer aviso. Não havia o menor ferimento no corpo de Sutton. O sangue parecia estar fluindo diretamente dos poros. Acontece que seu músculo, esqueleto e os 5 órgãos já haviam sido feridos pelo soco selvagem de Fei.
Antes de agora, ele estava tentando suprimir o ferimento com energia poderosa, mas até este momento, ele finalmente não conseguiu mais segurar, e o ferimento instantaneamente rompeu como uma inundação. Com sua mente lentamente entrando no abismo, o Cavaleiro Dourado nem conseguia ficar em pé. Ele cambaleou um pouco, e finalmente ele não conseguiu mais se segurar, e caiu em direção ao fundo da montanha como um pedaço de madeira depois de ser soprado pelo vento. Ah, certo, eu esqueci de te dizer. Eu não estou nem um pouco interessado na luta retardada pelo trono do Império. É melhor você não mexer comigo. Além disso, minha paciência é a mesma que a sua, não muito boa. Antes de perder completamente a consciência, Sultan ouviu aquela última frase daquele rei bárbaro. A multidão exclamou sob a montanha. Fim dos capítulos do 189 ao 191. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.